Saudações, pessoas! Chegando o Enem, então, a prova de Ciências Humanas, agora no próximo final de semana. A gente vai fazer um vídeo aqui para falar de dois temas importantes, ó, que é a questão da cartografia, né? A gente vai falar um pouquinho o que é uma anamorfose, e sobre as mudanças climáticas, que é um tema recorrente aí, deve aparecer nesse Enem, que vai acontecer agora em janeiro. Vamos dar uma olhada lá. Então a gente tem aqui, ó, essa questão aqui, ela apareceu no Enem em 2018, tá? Então ela tem dois conteúdos importantes, a questão da cartografia, né, e a representação espacial. Então vamos dar uma olhada, questão 56, ó, a anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, a forma dos objetos é distorcida de forma a realçar o tema. Então ela distorce as formas, né, e ela dá um realce para um tema, que pode ser população, pode ser PIB, pode ser religião, pode ser, vocês puderem imaginar aí, por exemplo, IDH, né? A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada, então a área é alterada, né? De forma proporcional ao respectivo valor. Então tu estabelece um valor, né, a um tema relacionado, e aí ela vai te dar um mapa, né, com uma distorção espacial. Então a técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço. Então a gente tem aqui a letra A, que ela está mostrando uma seção do terreno que mostra o quê? O que ela representa para a gente? Que é a vegetação, né? Parece que é o cerrado, que são árvores esparsas, né, retorcidas e tal, recobertas por gramíneas. Então ela não está distorcendo nenhum elemento aqui, tá? Então a letra A está errada. A letra B, a gente pode ver que a letra B representa o que? Curvas de nível, ó. Essas linhas ali, elas têm o mesmo valor, então de altitude, tá? Cada linha dela lá embaixo, por exemplo, 400, ó. Toda aquela linha ao redor ali tem 400 metros, tá? 400 metros aqui, ó. Depois a gente tem 420 metros lá embaixo, ó. E 440, 456. Então a gente consegue ter uma representação num perfil topográfico de dois morrinhos aqui, ó. Então, isso aqui é curvas de nível, né? Uma representação topográfica do relevo. Também não é anamorfose. Agora, a alternativa C, ó. Essa aqui é uma anamorfose, ó. O que ela está representando aqui? Representando o continente americano, e ela está estabelecendo um valor, né? Está distorcendo as áreas aqui, né? E as formas completamente diferenciadas. Então, os Estados Unidos fica com uma área gigantesca aqui. E a gente tem um realce para o Brasil, o México, o Canadá, né? Isso aqui pode ser PIB, né? Talvez não está explicando na questão. Mas isso aqui é uma anamorfose. Ela pega um determinado valor absoluto e quanto maior for esse valor absoluto, maior vai ser a distorção. Quer dizer, maior vai ser representado, né, na representação cartográfica de uma anamorfose. A letra D, aqui a gente está vendo um perfil transversal do terreno, ó. Então mostra que a gente tem uma planície, né? Aqui passando um riozinho aqui, ó, tá? Aqui uma área mais plana, e ela vai subindo o relevo até chegar num platô aqui, numa espécie de um planalto, né? Recoberto por uma vegetação exuberante, uma vegetação densa, que a gente pode inferir que isso aqui seja uma seção transversal de um rio amazônico, por exemplo. E a letra E, ela representa o que? Ela está representando um caminho, né? Um caminho, a gente pode ver aqui, ó, as vias, né? As quadras, então a gente está representando uma área urbana, né? Uma representação de uma área urbana, tá? Então a resposta para essa questão é a letra C. Essa aqui é uma anamorfose. Aqui um exemplo de anamorfose que é bastante comum de aparecer é em relação à população, né? Então a gente tem a população absoluta aqui, ó. Então a gente já consegue ver, por exemplo, China e Índia com os dois gigantes demográficos, né? Então a gente já tem um destaque para o Paquistão, aqui na Ásia, né? Indonésia. Na África, o destaque para a Nigéria, né? Etiópia, República do Congo, Egito. Ó, lá na Europa, a Alemanha, né? Tem a maior população absoluta da União Europeia. Depois na América, a gente tem os Estados Unidos, o México e o Brasil, um destaque para esses três países. E aqui embaixo uma característica, o Brasil ele foi ultrapassado agora, né, pelo Paquistão. O Brasil tinha a quinta maior população absoluta do planeta e foi ultrapassado pelo Paquistão. O Brasil hoje é o sexto país mais populoso do mundo. Então isso aqui é uma representação de uma anamorfose, né, representando então a população. Uma outra dica é o seguinte, a Índia, né, ela tem um crescimento demográfico muito superior à China, então as projeções é que a Índia vai se tornar o país mais populoso do mundo bem rápido, de forma muito breve. Então essa foi uma questão sobre a anamorfose, né, cartografia.
Essa outra questão aqui é bem interessante porque ela envolve a questão do clima e mudanças climáticas. Olha, o clima também, Acordo de Paris, seguramente vocês vão encontrar alguma coisa relacionada à questão do clima, tá? A destruição da Amazônia, as queimadas na Amazônia, no Pantanal, então fiquem ligados sobre esse assunto aí. A questão 82, lá em 2018, ela traz o primeiro texto, que diz o seguinte: há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Então, a questão da água, né? Então, se ligar na questão da água aí. Desde o começo de 2014, olha só, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Então, uma seca prolongada em 2014 que atingiu o sudeste brasileiro. O texto 2, ele traz para nós o seguinte, ó, dinâmicas atmosféricas no Brasil. Elementos relevantes ao transporte de umidade da América do Sul, a leste dos Andes, pelos jatos de baixos níveis, tá? JBN aqui, ó. Então esse JBN a gente pode ver aqui, olha só. E traz a umidade dessa região, tá? A tendência dessa umidade é em direção ao Pacífico, mas como a gente tem uma barreira orográfica, uma barreira do relevo, que é a Cordilheira dos Andes, essa umidade ela vem em direção à região sudeste e direção à região sul, ó, trazendo umidade e proporcionando chuvas para cá. Aqui a gente tem um verão normal, ó. Então os jatos de baixos níveis eles acontecem de forma normal, tá? Bom, as frentes frias, né? Então aqui ó, FF aqui que a gente pode ver aqui, que está associada à passagem da massa polar atlântica, né? Que se forma numa região subantártica e passa pela Argentina, Uruguai, América do Sul, né? O sul da América do Sul, a região sudeste do Brasil, sul da região centro-oeste e sul da região sudeste. Então esse é o avanço das frentes frias, ó. E o transporte de umidade do Atlântico Sul, né? Assim como a zona da presença da zona de convergência do Atlântico Sul, as ECAs. Então essa aqui, ó, a gente tem o Atlântico Sul aqui, né? E aqui a gente tem as ECAs. Então umidade, né, que vem do Atlântico e vem para a região sul da região centro-oeste, região sudeste e região sul do Brasil, trazendo umidade e também trazendo chuvas, né? Traz umidade, traz chuvas. Para um verão normal e para o verão seco de 2014, tá? O A aqui, ó, representa o centro de anomalia de alta pressão atmosférica. Olha só, alta pressão. Então, alta pressão é um anticiclone, tá? É uma região dispersora de vento, não é uma região para onde convergem os ventos dessa região aqui, ó. Forma um tampão aqui, ó, forma uma área de alta pressão, uma área subnormal de alta pressão num verão como foi de 2014. E o que acontece? Impede, olha só aqui, os jatos de baixos níveis, né, a zona de convergência do Atlântico e as próprias frentes frias, elas são deslocadas aqui, ó. A frente fria ela vai em direção ao Atlântico, ó. Ela não traz umidade para essa região aqui, centro-sudeste, inclusive a própria região sul, né, provocando períodos de seca, de estiagem prolongada, tá? Então é interessante a gente dar uma olhada aqui nas dinâmicas atmosféricas do Brasil. Então vamos dar uma olhada lá, né? Ó, de acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 no Sudeste teve como causa natural então, a formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade, né? Então se formou um anticiclone na região ali sudeste do Brasil, sul da região centro-oeste, né? Fez com que a umidade desviasse daquela região, provocando uma seca prolongada em 2014, tá? Então, letra B aqui, ó, um anticiclone impedindo a entrada de umidade. Se a gente for dar uma olhada aqui, a gente pode perceber o seguinte, ó. Então aqui a gente tem uma imagem de satélite para vocês terem uma ideia como é que isso se comporta, né? A gente também tem aqui a zona de convergência intertropical, tá? A ZCIT, olha só o que ela faz. Ela traz umidade aqui do Atlântico Norte e vocês podem ver pela nebulosidade que ela traz chuvas, olha aqui, ó, para a região nordeste do Brasil. É muito importante a ZCIT, porque quando ela desce mais para o sul, ela provoca chuvas que é tão importante, né, para a região nordeste que enfrenta um problema de seca também muito característico, principalmente no coração da região, no polígono das secas, no centro da região nordeste do Brasil. E aqui a gente tem a zona de convergência do Atlântico Sul, olha aqui, ó, vocês podem ver que tudo branco aqui é nuvem, ó. E essa umidade, a umidade se forma nessa região, né, a gente tem a maior floresta equatorial do mundo, que lança, através da evapotranspiração, lança muita umidade para a atmosfera. E junto com a zona de convergência intertropical, essa umidade ela tenta vir para o Pacífico, só que aqui tem a Cordilheira dos Andes, ó. Então funciona como uma calha, que a umidade vem, provoca chuvas aqui, por exemplo, São Paulo, ó, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? E aqui a gente tem uma representação esquemática, olha só, de como funciona, né, essa zona de convergência do Atlântico Sul.
Quando se forma aquele centro de alta pressão, como estava na questão ali, um anticiclone nessa região, essa zona ela desvia, né? Então não traz umidade, pode provocar episódios de seca. Certo, pessoal? Então se ligue nessas questões, tá? A anamorfose, questão de cartografia e a questão das mudanças climáticas que certamente vão aparecer no Enem agora de 2020, né? Que tá rolando agora em janeiro. Falou, galera, um abraço e até um próximo vídeo.